Hello, 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 a paz do Senhor, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa leitura bíblica diária. Que beleza, né? Que delícia ler a palavra do Senhor, ainda que a gente esteja lendo assim num modelo panorâmico, né? Não estamos parando para refletir, é uma leitura panorâmica, que é a ideia aqui no caso. É muito interessante você ir adquirindo esse background, esse pano de fundo aí de cultura bíblica. Então, quando o seu pastor lá começar a ler a Bíblia, você já vai saber onde ele está lendo, o que está acontecendo naquele contexto. É bem legal. Sem falar de todo o benefício espiritual, né, que isso lhe traz. Não só espiritual, mas para o seu dia a dia, porque a Bíblia ela é sabedoria, a palavra de Deus. E ela te livra das armadilhas deste mundo, você passa a ter uma visão aguçada, pelo menos essa é a proposta. E se você deixar ela entrar no seu coração, se você praticá-la, certamente você se tornará uma pessoa mais sábia. E se você mantiver, né, esse apreço, esse temor pela palavra de Deus, isso vai te acompanhar ao longo da sua vida. Hoje já é dia 30 de março, veja, estamos já... um terço do ano já foi já. Então um terço não, né? Estamos um quarto na verdade, né? E é uma benção. Que daqui a pouco já chega o final do ano de novo e você terá lido a Bíblia toda. E é engraçado que o ano passado nós fizemos essa leitura e foi muito gostoso. Em torno de 470, acho que foi mais de 500 pessoas na verdade. Eu emiti 520 certificados de leitura. Pare para pensar, é muita gente. Uma boa parte aqui da nossa igreja, acho que meio a meio, fora aqui da igreja e dentro da igreja, foi muito legal. E esse ano não vai ser diferente. Esse ano nós vamos bater nos 600, 700, 1000, vai estar perto, vai chegar lá. Muito legal. Bom, leitura de hoje, 1 Samuel, vamos continuar vendo essa história. Agora Davi vai começar a fugir de Davi vai começar a fugir de Saul. Saul vai tentar matá-lo, Davi vai poupar a vida de Saul. Nós vamos ler também sobre a morte de Samuel. Bem legal essa parte também de você ver, né? A Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus, né? Por essas coisinhas que a gente vê também que ele temia Deus, ele sabia como se comportar, embora tenha pecado de uma maneira desastrosa com Betseba, né? A gente sabe da história, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. A gente tem muito que aprender com ele. Capítulo 21 diz assim: Davi foge de Saul. Davi foi à cidade de Nob para encontrar-se com o sacerdote Aimeleque. Ao vê-lo, Aimeleque tremeu. Por que você está sozinho? Perguntou. Porque ninguém o acompanhou? O rei me enviou para tratar de um assunto secreto, respondeu Davi. Pediu que eu não contasse a ninguém, por isso aqui eu estou. Eu disse a meus homens onde podem me encontrar depois. Agora, o que tem para comer? Dê-me 5 pães ou qualquer outra coisa que tiver. Não temos pão comum, respondeu o sacerdote, mas há o pão sagrado que vocês podem comer, desde que seus homens não tenham se deitado com mulheres recentemente. Davi respondeu: Nunca permito que meus homens toquem em mulher quando saímos numa campanha. E se eles permanecem puros em viagens comuns, quanto mais nesta missão. Uma vez que não havia outro alimento disponível, o sacerdote lhe deu os pães sagrados, chamados de pães da presença, que eram colocados diante do Senhor no santuário. Naquele dia tinham sido substituídos por pães frescos. Doeg, o edomita, chefe dos pastores de Saul, estava lá naquela ocasião, pois estava cumprindo um ritual diante do Senhor. Davi perguntou a Aimeleque: Você tem uma lança ou espada? O assunto do rei era tão urgente que não tive nem tempo de pegar uma espada ou outra arma. O sacerdote respondeu: Tenho apenas a espada de Golias, o gigante que você matou no vale de Elá. Está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Pode levá-la.
pois não há nenhuma outra arma aqui. Dê-me essa espada, respondeu Davi. Não há outra melhor que ela. Então Davi fugiu de Saul e foi até Aquis, rei de Gate. Os oficiais de Aquis, porém, disseram: não é este Davi o rei da terra de Israel? Não é a ele que o povo honra com danças e cânticos, dizendo: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares? Davi ouviu esses comentários e teve muito medo do que Aquis, rei de Gate, podia fazer com ele. Por isso agiu de modo estranho, fingindo estar louco, arranhando as portas e deixando saliva escorrer pela barba. Eca! Por fim, Aquis disse a seus homens: precisavam me trazer um doido? Temos doido suficiente aqui. Por que trouxeram alguém assim ao meu palácio? Davi fugiu de Gate, capítulo 22, e vai se esconder na caverna de Adulão. Davi fugiu de Gate e se escondeu na caverna de Adulão. Quando souberam disso, seus irmãos e parentes foram encontrá-lo ali. Logo, outros começaram a chegar, pessoas aflitas, endividadas e descontentes. Davi acabou se tornando o líder de cerca de 400 homens. Mais tarde, Davi foi a Mispá, em Moabe, e pediu ao rei: por favor, permita que meu pai e minha mãe morem aqui até que eu saiba o que Deus fará comigo. Assim os pais de Davi permaneceram com o rei de Moabe por todo o tempo que Davi ficou na fortaleza. Certo dia, o profeta Gade disse a Davi: deixe a fortaleza e volte à terra de Judá. Então Davi foi para o bosque de Herete. Saul logo soube da chegada de Davi e dos homens que o acompanhavam. Nessa ocasião, o rei estava sentado com a lança na mão, cercado por seus oficiais, sob uma tamargueira na colina em Gibeá. Quando ouviu a notícia, Saul gritou a seus oficiais: escutem, homens de Benjamim. Por acaso aquele filho de Jessé prometeu campos e videira a todos vocês? Prometeu torná-los generais e capitães de seu exército? Foi por isso que conspiraram contra mim? Pois nenhum de vocês informou quando meu filho assumiu um compromisso solene com o filho de Jessé. Não tiveram pena de mim. Sim, meu próprio filho, instigando Davi a me matar, como ele procura fazer hoje, o mesmo aqui. Então Doeg, o edomita, que estava ali com os oficiais de Saul, disse: quando estava em Nobe, vi o filho de Jessé falar com o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube. Aimeleque consultou o Senhor em favor dele. Depois deu-lhe alimento e a espada de Golias, o filisteu. O massacre dos sacerdotes. Então o rei Saul mandou chamar Aimeleque e toda a sua família, que serviam como sacerdotes em Nobe, e todos vieram até o rei. Quando chegaram, Saul gritou: escute, filho de Aitube. Sim, meu senhor, respondeu Aimeleque. Por que você e meu filho Jessé conspiraram contra mim? Perguntou Saul. Por que você lhe deu alimento e uma espada? Por que consultou a Deus em favor dele? Por que o instigou a me matar, como ele procura fazer hoje mesmo? Aimeleque respondeu: ó rei, não existe entre todos os seus servos alguém tão fiel quanto Davi, seu genro. Ele é capitão da sua guarda pessoal e membro muito honrado em sua casa. Com certeza essa não foi a primeira vez que consultei a Deus em favor dele. Que o rei não me acuse nesta questão, nem a minha família, pois eu não sabia de conspiração alguma contra o Senhor. O rei, porém, disse: certamente você será morto, junto com toda a família de seu pai. Então ordenou à sua guarda pessoal: matem esses sacerdotes do Senhor, pois eles são aliados de Davi, e conspiraram com ele. Saibam que ele estava fugindo de mim, mas não sabiam que eles estavam fugindo de mim, mas não me avisaram. Contudo, os homens de Saul se recusaram a matar os sacerdotes do Senhor. Então o rei disse a Doeg:
mate-os você. E naquele dia, Doeg, o edomita, os atacou e ao todo matou 85 sacerdotes, ainda vestido com suas túnicas sacerdotais de linho. Depois foi a Nob, a cidade dos sacerdotes, e matou as famílias deles, homens, mulheres, crianças e recém-nascidos, além de todo o gado, jumentos e ovelhas. Somente Abiatar, um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, escapou e fugiu para juntar-se a Davi. Quando contou a Davi que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor, Davi exclamou: eu sabia, quando vi Doeg, o edomita, aquele dia, sabia que ele contaria a Saul. Agora sou responsável pela morte de toda a família de seu pai. Fique aqui comigo e não tenha medo. Eu o protegerei, pois a mesma pessoa quer matar nós dois. Comigo você estará seguro. Capítulo 23. Davi protege a cidade de Keila. Um dia, Davi recebeu a notícia de que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e roubando cereais das eiras. Davi perguntou ao Senhor: devo ir atacá-los? E o Senhor respondeu: sim, vá, lute com os filisteus e liberte Keila. Contudo, os homens de Davi disseram: estamos com medo mesmo aqui em Judá. Imaginam como seria em Keila para lutar contra os exércitos filisteus? Davi consultou o Senhor novamente e mais uma vez o Senhor respondeu: vá a Keila, pois eu entreguei os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila, massacraram os filisteus, tomaram todos os seus rebanhos e libertaram o povo naquela cidade. Quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para juntar-se a Davi em Keila, trouxe consigo o colete sacerdotal. Saul soube que Davi estava em Keila. Agora ele não tem como escapar de nós, exclamou. Deus o entregou em nossas mãos, pois ele se enfiou numa cidade com portões e trancas. Saul reuniu todo o seu exército para marchar até Keila e cercar Davi e seus homens. Contudo, Davi soube do plano de Saul e pediu a Abiatar, o sacerdote: traga o colete sacerdotal. Então Davi orou: ó Senhor, Deus de Israel, ouvi que Saul planeja vir e destruir Keila, porque estou aqui. Será que os líderes de Keila vão me trair e me entregar a ele? E Saul virá de fato conforme ouvi? Ó Senhor, Deus de Israel, por favor, responde-me. E o Senhor respondeu: ele virá. Mais uma vez, Davi perguntou: os líderes de Keila entregarão a mim e meus homens a Saul? E o Senhor respondeu: sim, entregarão. Davi se esconde no deserto. Então Davi e seus homens, que agora eram cerca de 600, partiram de Keila e começaram a andar sem rumo por aquela região. Quando Saul foi informado de que Davi tinha escapado, desistiu de ir a Keila. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e na região montanhosa de Zif. Saul o perseguia continuamente, mas Deus não permitiu que o entregasse e nem que o encontrasse. Então, perto de Oreza, Davi recebeu a notícia de que Saul estava a caminho do deserto de Zif para procurar ele e matá-lo. Jonatas, filho de Saul, foi encontrar Davi e o animou a permanecer firme no Senhor. Não tenha medo, disse Jonatas, meu pai jamais o encontrará. Você será o rei de Israel, e eu serei o segundo no comando, como seu pai Saul sabe muito bem. Então os dois renovaram seu voto solene diante do Senhor. Depois Davi voltou para casa, enquanto Davi ficou em Oreza. Os habitantes de Zif, porém, foram até Saul em Gibeá e disseram: sabemos onde Davi está escondido. Está nas fortalezas de Oreza, na colina de Aquilá, no sul de Gesimon. Desça quando estiver preparado, ó rei, e nós apanharemos Davi e o entregaremos em suas mãos. Que o Senhor os abençoe, disse Saul. Finalmente alguém se preocupou comigo. Vão e verifiquem onde ele está e quem o viu ali, pois dizem que ele é muito astuto. Descubram o esconderijo dele e voltem quando tiverem certeza. Então irei com vocês. Se ele estiver naquela região, eu o encontrarei.
mesmo que precise procurar por todo o canto de Judá. Os homens de Zif voltaram para casa à frente de Saul. Enquanto isso, Davi e seus homens foram para o deserto de Maom, no vale de Arabá, ao sul de Gesimom. Quando Davi soube que Saul e seus homens o procuravam, foi ainda mais para o interior do deserto, até a grande rocha, e permaneceu no deserto de Maom. Saul, porém, continuou a persegui-lo naquela região. Saul e Davi agora estavam em lados opostos de uma montanha. Davi fugia apressadamente de Saul. No mesmo instante que Saul e seus homens cercaram Davi e seus homens para prendê-lo. Chegou uma mensagem urgente para o rei, informando que os filisteus estavam atacando Israel outra vez. Então Saul deixou de perseguir Davi e voltou para lutar com os filisteus. A partir dessa ocasião, o lugar onde Davi estava acampado passou a ser chamado de Selá Hamalecote, que quer dizer pedra de escape. Selá Hamalecote. Depois, Davi saiu dali e foi viver nas fortalezas da região de En-Gedi. Vamos agora ler o capítulo 24 e último desse dia. Davi poupa a vida de Saul. Depois que Saul voltou da luta contra os filisteus, foi informado de que Davi tinha ido para o deserto de En-Gedi. Então Saul escolheu 3.000 dos melhores soldados de todo Israel e foi à procura de Davi e seus homens, perto das rochas onde viviam cabras selvagens. No lugar onde a estrada passava, perto de alguns currais, Saul entrou numa caverna para fazer suas necessidades. Aconteceu, porém, que Davi e seus homens estavam escondidos no fundo da mesma caverna. Essa é sua oportunidade, disseram os homens de Davi para ele. Hoje o Senhor lhe diz: certamente entregarei o inimigo em suas mãos, para que faça com ele o que quiser. Então, com todo cuidado, Davi se aproximou e cortou um pedaço da borda do manto de Saul. Com sua insistência, porém, com sua consciência, versículo 5, sua consciência, porém, começou a perturbá-lo por ter cortado a borda do manto de Saul. Por isso, disse a seus homens: que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu senhor, o ungido do Senhor, e atacar aquele que o Senhor ungiu como rei. Assim Davi conteve seus homens e não deixou que matassem Saul. Depois que Saul deixou a caverna para seguir seu caminho, Davi saiu e gritou para ele: ó meu senhor, o rei! E quando Saul olhou para trás, Davi se curvou com o rosto em terra. Então ele gritou para Saul: por que o Senhor dá ouvidos àqueles que dizem que eu procuro lhe fazer mal? Hoje mesmo o rei pode ver com os seus próprios olhos que isso não é verdade. O Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns de meus homens me disseram que o matasse, mas eu o poupei, pois disse: jamais farei mal ao rei, pois ele é ungido do Senhor. Veja, meu pai, o que tenho em minhas mãos é um pedaço da borda do seu manto. Cortei seu manto, mas não matei o rei. Isso prova que não procuro fazer-lhe mal e que não me rebelei nem pequei contra o rei, embora esteja me perseguindo para me matar. Que o Senhor julgue entre nós. Talvez o Senhor castigue o rei por aquilo que procura fazer contra mim, mas eu jamais lhe farei mal. Como diz o antigo provérbio, de pessoas perversas vêm atos perversos. Por isso o rei pode estar certo de que eu jamais lhe farei mal. Afinal de contas, a quem o rei de Israel procura capturar? A quem persegue? A um cão morto? A uma pulga? Que o Senhor julgue entre nós dois e mostre quem está certo. Que ele seja meu defensor, que me livre de suas mãos,
Quando Davi terminou de falar, Saul respondeu: é você mesmo, meu filho Davi? Então começou a chorar e disse a Davi: você é mais justo do que eu, pois me pagou o mal com o bem. Sim, você foi extremamente bondoso comigo, pois o Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou. Quem mais deixaria seu inimigo escapar quando o tinha em suas mãos? Que o Senhor o recompense com o bem, pela bondade que mostrou por mim hoje. Agora vejo que certamente você será rei, e que o reino de Israel prosperará sob seu governo. Jure-me pelo Senhor, e quando isso acontecer, você não eliminará minha família, nem destruirá meus descendentes. Então Davi fez a Saul esse juramento. Saul voltou para casa, mas Davi e seus homens foram para a sua fortaleza. Eita nós, tem muita coisa para aprender aqui, hein? Nunca pague o mal com mal, mas pague o mal com bem. Nós somos do bem, nós amamos. É assim que funciona, não é mesmo? Que Deus te abençoe, deixe seu like, seu joinha e se inscreva no canal e compartilhe com alguém e faça tudo isso, você já sabe o que fazer. Deus te abençoe e fique na paz.